Fala aí, pessoal, tudo bem? Tô guardando um pouquinho aí enquanto o pessoal começa a entrar, certo? Fala, Mikael, tudo tranquilo? Everaldo, tô dando uma enroladinha aqui enquanto o pessoal vai entrando, tá? Newton José acompanha aí faz um tempinho, né, Newton? Faz um tempinho já que já acompanha. Kleber, tô dando uma enroladinha no começo aqui pra gente, né, pro pessoal ir entrando aqui, pra gente bater um papo. Hoje é um bate-papo um pouco mais descontraído, tá? Quem tiver aí perguntas, né, pode mandar aí que a gente vai tentar responder. E a gente vai falar um pouquinho aí da perspectiva de crescimento do mercado, né, de games, algumas formas de se trabalhar com games também. Jander acabou de entrar. Então a gente vai falar um pouquinho também de maneiras de se trabalhar hoje na área de games, né, as formas que a gente tem de se trabalhar para a gente ganhar uma grana, certo? Maranata Note, acho que é assim que se pronuncia, tá? Desculpe se não for. É isso aí. Já a gente já vai começar a falar, certo? Aí o Clayton entrou também. Mais um segundinho aí pro pessoalzinho entrar. E aí a gente já começa a debater um pouco, tá? Repetindo agora para quem tá acabando de entrar agora aí que tiver dúvidas, tá? Pode perguntar, porque hoje é um bate-papo bem descontraído aqui. A gente vai falar, né, sobre as perspectivas de crescimento na área de games, né, no mercado de games, formas de se trabalhar, né, que a gente tem hoje de games. Quem tiver dúvidas também, sei que tem bastante gente que acompanha aí, que já trabalha, né, às vezes com outras áreas, com smartphone, com notebooks e tudo mais. Mas para quem também não tem a experiência, né, de assistência técnica, não sabe como é que é, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre como funciona, as formas que a gente tem de abordar e tudo mais. Wellington, tá, o pessoal entrando aí. Maurício, boa tarde, Maurício. Boa tarde. Cara, eu não sei se eu vou saber pronunciar, tá? Gigote, boa tarde, cara, tudo bem? Luca, então é o seguinte. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Boa tarde a todos aí, tá? Então, falando um pouquinho aí, vamos começar a explanar um pouquinho. Como eu citei hoje, um papo bem descontraído. A perspectiva, né, de crescimento na área de games. Deixa eu só ler aqui que o Gigotti, você me corrige se eu estiver pronunciando teu nome errado, tá? Trabalho com informática e impressoras, comecei a fazer manutenção preventiva em PS4 e Xbox, pasta térmica, né, limpa contato. Nada muito, mais vejo crescimento. É bom que você já começou a entrar nessa área, né? E agora você tem a possibilidade aí de realmente fazer toda a parte de assistência. Newton, chegou na hora, isso aí, boa tarde, tudo bem? Opa, temos cachorro quente em família. Aí, cachorro quente em família, boa tarde. Wellington, boa tarde. Jander, boa tarde. É isso aí. Então, falando, bom, todo mundo sabe, né, que a área de games hoje é a área que mais cresce, né? A gente falando em games mesmo, em jogos, em lançamentos, em consoles e tudo mais. Isso não é novidade para ninguém. Eu fico às vezes assim até um pouco pensativo, né, de como tem pouca gente ainda trabalhando nessa área de assistência de games, né? Porque a gente vê em outras áreas, aí, notebooks e tudo mais, tem uma gama muito grande de gente que trabalha com isso. E às vezes as pessoas não enxergam a área de games, que é um potencial muito grande, né? É uma área que dá uma rentabilidade muito grande e o pessoal não se atenta a isso. Eu acho incrível. Aqui na minha região, por exemplo, eu conheço alguns que trabalham e tal, porque eu já estou nessa área há muito tempo, então a gente acaba se conhecendo, mas são poucos, são muito poucos assim, se comparados a outras áreas, né? Se você for prestar bem atenção, assim, o que a gente tinha antigamente, né? Antigamente a gente tinha aquelas eletrônicas mesmo, a eletrônica que trabalhava com tudo, né? Trabalhava com um aparelho de som, rádio na época, né? Trabalhava com rádio, com televisão, com
forno elétrico, trabalhava com tudo. Esse tipo de eletrônica, ela praticamente desapareceu do mercado, né? E não é que ela acabou, né? Ela não acabou, mas ela simplesmente se segmentou. Então, o que aconteceu? Pessoal, né, algum pessoal aí com QI um pouquinho mais elevado começou a perceber que às vezes televisão não está me dando muito, mas o rádio me dá. Então por que eu preciso trabalhar com TV? Eu posso me especializar só nessa área de rádio, né? Então toda essa parte da eletrônica ela foi segmentando. E cada um foi para um lado, né? Para um nicho aí que poderia trabalhar, o que é muito interessante, porque se você tem uma eletrônica no geral, teoricamente você tem uma gama muito grande do mercado para você abraçar, mas você não consegue se especializar realmente numa área, né? E isso não quer dizer que você não seja bom. Você pode ser bom e pode conseguir consertar diversos tipos de equipamento, mas quando você foca, né, em um nicho e começa a trabalhar com aquilo, pela rotatividade que você tem, pela quantidade, pelo fluxo, né, de reparos que você começa a fazer, por exemplo, você se especializa demais ao ponto de alguns equipamentos chegam para você, pelo sintoma você já sabe o que é. Você já abre, antes de abrir o aparelho você já sabe, né, o que está acontecendo com ele. E isso aí, a gente se especializa nisso, então a gente tem um fluxo grande, se especializa e consequentemente a gente consegue diagnosticar esses equipamentos muito mais rápido, né? Então faz o diagnóstico muito mais rápido, entrega esse aparelho muito mais rápido e pega outro muito mais rápido. Então esse ciclo aumenta. Isso não é mérito meu, né? Essa segmentação da eletrônica, isso foi vendo um pessoal já antigo que começou a segmentar. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Aqui o Wellington, eu trabalho há 10 anos com games, PlayStation 2 e conserto de controle, mas queria entrar no ramo de consertar Xbox 360, né? Esse é um 369 aqui, mas é um 360 que estou engatinhando ainda. Nossa, cara, o Xbox 360, assim, ó, ele é excepcional. Tá? Por que eu falo isso? Porque o Xbox 360 ele é uma escola completa para você que quer aprender videogames. Porque você encontra nele desde defeito muito simples, né, até defeito avançado, BGA, por exemplo. Então você vai trabalhar desde troca de um regulador de tensão, que é muito simples, quanto também você vai aprender a fazer BGA nesse equipamento. Mesmo a BGA, né, o mesmo rebar em BGA que você vai fazer lá no PlayStation 4, no PlayStation 3 e tudo mais. Então ele é realmente uma escola muito boa. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui quem está entrando. Leandro Carneiro, Leantoni, vou chamar de Anthony, tá, beleza? Para facilitar aqui. Vamos lá, Venâncio. É isso aí, pessoal, vamos entrando, tá? Mandem dúvidas. É bom você se apresentar também, ó, eu trabalho com tal coisa há tanto tempo, é bem legal isso aqui que o pessoal está fazendo, pra gente já ir se conhecendo, já vou vendo aí quem é que já tem, né, uma certa experiência na área, quem não tem. Uma coisa que eu quero frisar para vocês aqui hoje é um bate-papo mais descontraído, para tirar umas dúvidas aqui, falar um pouquinho sobre o mercado, né, mas eu quero frisar para vocês aqui, tá, não deixem de assistir a live no nosso canal do YouTube do dia 11, tá? Segunda-feira agora, às 19h30, tá? 7h30 da noite. A gente vai fazer uma live lá no canal do YouTube. Não percam essa live, tá? Porque lá a gente vai tirar todas as dúvidas realmente, a gente vai ter surpresas, vai ser bem interessante, a gente vai ter uma aula, vou fazer uma aula lá com vocês, a gente vai reparar o equipamento lá, a gente vai conversar bastante, se conhecer um pouco melhor também, vocês vão poder tirar todas as dúvidas. E vai ser bem interessante, então acompanhem lá também, tá? Jonathan, tá mudo? Confirma aí pra mim se tá mudo ainda, pessoal. O Jonathan colocou pra mim aqui que tá mudo, tá sem áudio. Quem puder me responder, eu agradeço. Tá funcionando aí, Davi? Beleza, obrigado, cara. Cleiton, tem site para se inscrever ou grupo no WhatsApp? Tem sim, tá? A gente já tem o site para se inscrever e a gente tem também o grupo no WhatsApp.
Alguém me perguntou aqui, tá? Passou, rolou rápido, eu não vi, se tem curso, tá? A gente vai ter um conteúdo muito forte aí, fiquem ligados na live de segunda-feira, certo? Jefferson, trabalho na área, tem um Xbox 360 que está com luz vermelha. Nossa, a gente tem tudo sobre isso, tá? Tá com áudio? Obrigado por responder aí, pessoal. Como eu citei para vocês, o Xbox 360 ele é excelente, é uma escola, tá? Eu até explicar uma coisinha aqui, fugir um pouquinho do assunto, explicar um pouquinho aqui que ele me perguntou sobre luz vermelha de Xbox. A luz vermelha de Xbox, ela te direciona, tá? Ela te direciona para um local da placa que você vai trabalhar. O pessoal tem muito medo dessa luz vermelha, mas a luz vermelha, na verdade, ela foi criada como um diagnóstico da Microsoft, digamos assim. Então, o aparelho que apresentasse algum tipo de defeito, ele daria essa luz vermelha com um código de erro secundário que na assistência Microsoft mesmo, seria mais fácil de diagnosticar. Então a luz vermelha, quando você tem uma luz vermelha no Xbox, ele significa uma falha geral de hardware. Ou seja, uma luz vermelha piscando, ele pode significar qualquer coisa alterada no equipamento, tá? Você tem que fazer ela pegar lá o código de erro secundário. Pegando o código de erro secundário, aí você já sabe mais ou menos em qual local da placa você vai trabalhar, tá? Então isso facilita muito. Nosso conteúdo a gente tem muito sobre isso. Na verdade a gente tem sobre todos os erros de luz vermelha. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É isso aí, Cleiton, a gente tem na bio, tá? Para quem quiser o link para se inscrever aí, para chegar até o grupo do WhatsApp e tudo mais, a gente tem o link na bio. Vai lá que a gente tem o link do site, você vai lá no site, se cadastra certinho, segue as etapas ali que você vai cair lá dentro do grupo de WhatsApp. Certo? Lá é bem interessante também, porque a gente avisa sobre tudo, a live que vai ter, tudo que vai acontecer a gente avisa por lá, tá? Quem puder também segue a gente aí no Instagram, que ajuda bastante a gente aqui também pra gente manter esse contato. Aqui no Instagram a gente sempre posta story todo dia, então a gente sempre tem contato, conteúdo novo, contato, é bem legal assim. Deixa eu girar um pouco aqui. Wellington, eu tô com uma placa de Xbox 360 com erro 0023. Com curto no transistor MOSFET perto das memórias, aí tirei as memórias e saiu o curto, mas quando eu coloquei de volta e liguei, voltou o curto. Acho que é XG, pode ser, cara. 0023 é um problema na linha de alimentação secundária do processador, tá? É isso, linha de alimentação secundária do processador. Então pode ser um problema na linha de alimentação, né, uma alteração, um capacitor, um regulador que tem ali que está alterado, uma falha nessa linha de alimentação, ou pode ser também um problema na GPU, né, na XC-GPU, porque como ela é alimentada por essa linha, consequentemente se eu vou chamar de GPU, que eu vou me enrolar tudo, a GPU tiver com algum tipo de problema, ele pode causar isso também, tá? Pelo lado esquerdo, da GPU, você vai perceber, se for placa Trinity, tem 2 capacitores eletrolíticos, se for placa Corona, tem um só. Não sei se você já tentou trocar tenta trocar esse capacitor. Se não funcionar, verifica se tem curto nessa linha aí. Se tiver curto nessa linha, vai ser isso que está causando teu problema, certo? Micael, já faço alguns reparos aqui na minha assistência. Grande parte do que aprendi foi pesquisando. Quero muito conseguir fazer o rebaring, mas o equipamento tem custo um pouco alto. Vale para investir? Micael, seguinte. Sempre é interessante você investir numa ferramenta, no equipamento, tá? Dito isso, ponto, é sempre o melhor que a gente tem. Porém, eu não sou o tipo de pessoa que, por exemplo, vou tirar, sei lá, 15 mil reais do bolso, comprar uma máquina e aí começar a fazer dinheiro para mim. Não, eu faço diferente. Quando eu comecei fazendo o processo de rebaling com a churrasqueira elétrica, tá? Funciona, fica um serviço profissional, basta você saber. Se você der um violão, o pior violão do mundo, pro Slash, ele tira um baita som desse violão. É assim que funciona. A principal ferramenta da tua assistência é você, certo? Então você que tem que se capacitar. Você se capacitando, você é capaz de realizar esse mesmo processo de rebaling utilizando uma churrasqueira elétrica, tá? E eu não estou incentivando você a fazer isso aqui. É porque eu tenho um perfil de, por exemplo, eu vou fazer o dinheiro primeiro, aí com o dinheiro que eu fiz eu compro. Eu sou desse perfil. Eu não gosto, por exemplo, vou pegar um empréstimo e comprar uma máquina, sei lá, de 15 mil reais e aí vou começar a trabalhar em cima da máquina. Porque você vai ter que começar a aprender também em cima da máquina, né? A máquina,
ela automatiza muito o processo, mas ela ainda é muito dependente do técnico, ela não faz tudo sozinho, tá? Você precisa aprender a trabalhar nela. Então, no nosso conteúdo a gente mostra toda essa parte de rebaling utilizando uma churrasqueira elétrica para quem está começando, porque a gente sabe que eu tenho máquina BGA aqui, tá? Hoje eu utilizo máquina BGA, mas assim, ó, eu sei que quando o cara está começando é difícil, a gente não pode sair aí pegando grana e gastando, sei lá, 50, 100 mil reais para comprar tudo do bom e do melhor, porque não é assim que funciona. E nem é meu mundo ideal, por mais que eu tenha esse dinheiro para fazer isso, eu não faço. Porque eu começo a pensar comigo, quanto tempo eu vou levar para recuperar esse valor, né? Então eu prefiro ir fazendo esse dinheiro, construindo esse dinheiro com o meu próprio trabalho, e daí a partir disso, aí eu vou lá e vou adquirindo as ferramentas, né? Isso aí, pessoal, perguntas é muito bom, o papo desenvolve bastante aqui, é bem interessante. Ó, Bercott Games, vi alguns vídeos seus fazendo rebalho na churrasqueira, é muito difícil? Não, é exatamente isso que eu estava citando, não é difícil, tudo é treinamento, tá? Quando eu comecei a fazer, utilizando lá, antes de eu ter a máquina BGA, quando eu comecei para fazer, né, comecei a aprender a fazer o rebalho utilizando uma churrasqueira elétrica, não tinha informação, cara, não tinha quase nada, tinha muito pouco, tinha alguma coisa, mas muito pouco. Tinha, por exemplo, assim, ó, dá para fazer rebalho na churrasqueira elétrica. Mostrava lá alguém fazendo alguma coisinha, mas era muito pouco, não mostrava realmente o processo, as dicas, sabe, os pequenos detalhes que fazem diferença, os detalhes que fazem um stencil não empenar, por exemplo, na hora de soldar as esferas no componente. Esse tipo de coisa não mostrava, então eu comecei fazendo e apanhando um pouco em cima disso, e até que eu desenvolvi. Aí veio o meu ponto de começar a repassar essa informação realmente com os detalhes, né? Porque passar que dá para fazer e que, ó, fiz, é uma coisa. Agora você passar realmente os detalhes, como você faz para ir até o processo final, né? Sem ter nenhum tipo de problema, como é que você vai evitar de um stencil empenar, como é que você vai evitar de dar bolha, né, num processador, por exemplo. E isso é muito importante, você não pode pegar, né, um equipamento e fazer ele dar bolha. E como é que eu faço para não acontecer bolha no equipamento? Tudo isso a gente explica, né? São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença na hora de você realizar o trabalho. Então, é bem interessante assim. Vamos lá, deixa eu rolar mais um pouco aqui. Kleber, estou com um Xbox 360 luz vermelha. Presta atenção enquanto a gente chega aqui com problema de Xbox 360 luz vermelha. Gente, esse mercado é gigante. Esse mercado é gigante. Você não tem noção. Ó, eu tô aqui fazendo live. Acabou de parar um carro aqui na frente, que eu tô fazendo aqui na minha loja. Ele é um cliente meu antigaço. Ele pega muito game, traz muito game. Ele só tem um probleminha, que a gente combina horário e ele não importa, ele vem no horário que dá. Então ele falou pra mim que ia chegar antes da live pra não me atrapalhar na live. Ele tá aqui, mas sem problema. Tem o Gabriel aqui, eu tenho um PlayStation 4 pra entregar pra ele hoje, porque ele prometeu entregar pro cliente dele lá hoje também. Então, mas tá aqui, a minha esquerda aqui na frente, a porta é tudo de vidro aqui na frente, eu tô vendo ele ali. Mas chega muita gente com Xbox luz vermelha. Ó, estou com o Xbox 360 luz vermelha, fazendo o diagnóstico encontrei trilha rompida próxima aos X-Clamp. Isso aí provavelmente, cara, provavelmente, tá? Tô chutando, alguém foi tirar o clamp ali para fazer uma limpeza, alguma coisa, deixou alguma chave escorregar e rompeu alguma trilha. Dá para refazer, tá? Você consegue refazer com um fio muito fino, você consegue refazer. Johnny, entendimento sobre energia elétrica é necessário? Não, não é necessário, definitivamente. Gente, o conteúdo que a gente está montando aqui é o seguinte, tá? O que muita gente tem na cabeça? Para eu trabalhar com games, eu preciso fazer eletrônica, eu preciso me especializar e aí eu preciso correr atrás de informação. Calma, gente, calma. O conteúdo que a gente montou aqui, ele é todo baseado na experiência de bancada. Me fugiu a palavra experiência da cabeça. Na experiência de bancada, na experiência de todo o tempo que eu trabalho aqui com games, certo? Isso abrevia muito, porque qual que é o grande problema? Em videogames, por exemplo, a gente não tem esquema elétrico. Não existe esquema elétrico para videogame. Então, por exemplo, você vai naquela, sabe aquela eletrônica que eu citei antes, a eletrônica antiga lá, que consertava de tudo? O que acontecia? Chegava uma televisão de tubo lá pro cara,
O cara tinha que consertar, ele nunca tinha mexido com aquela TV. O que ele fazia? Ele conseguiu o esquema elétrico dessa TV e a partir do esquema elétrico ele ia fazendo os testes e conseguia chegar lá, né, no componente defeituoso. Em videogames não existe esquema elétrico. Então a experiência é que vai te trazer o conhecimento suficiente para você realizar os reparos, certo? E por isso que o nosso conteúdo aqui é tão importante, porque ele foi criado em cima da experiência, né? O conteúdo aqui, o conteúdo que a gente tem, não sou eu que crio, quem cria é a bancada, eu só repasso, né? Então é tudo que a gente tem na bancada, tudo que acontece, então por isso que é tão interessante, mas não precisa ter conhecimento em energia elétrica, tá? Energia elétrica é outra coisa. Gente, eu estou demorando um pouquinho para responder, porque assim, eu tento responder todo mundo aqui de uma forma que fique bem, né, explicadinho, então demora um pouquinho para eu rolar aqui para ir para o próximo, mas vamos lá. Anderson, estou com um PlayStation 3 Super Slim, que liga a luz do standby, ou seja, dá luz verde e apaga. Tenho que retirar da tomada para acender a luz vermelha novamente. Será que é problema na bateria? Estou querendo aprender. Só um minutinho, gente. Pode abrir aí, Gabriel. O Gabriel veio pegar o PlayStation 4 que eu falei que vai entregar pro meu cliente. Show? É pra você ver como é que funciona. Sábado à tarde a gente não funciona, a gente não abre, mas mesmo assim tem cliente que vem e bate aqui, não tem jeito. O negócio tá muito... O fluxo tá muito grande, cara. O fluxo tá muito grande, por isso que eu não entendo o pessoal não trabalhando com games. Eu sofro aqui para manter o padrão, né? O nosso padrão de trabalho. Porque o que acontece? A gente chega num nível que a gente sempre quer se especializar mais, e você chega num nível que você está muito bom. Você realmente é muito bom, claro que você não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, mas você está muito bom no que você faz. E conforme isso vai espalhando, as pessoas, as lojas, né, os lojistas e as pessoas, elas vão percebendo que você é muito bom e começam a trazer isso para você e espalhar isso. E aí você tem aquele teu padrão de qualidade. Só que o que acontece? Como a gente tem um fluxo muito grande, a gente tem pouca gente atendendo no mercado e o fluxo é muito grande, a minha luta diária aqui é para manter o padrão de qualidade. Porque hoje trabalho aqui eu e o Gabriel. Nós somos os dois que trabalhamos na bancada. Temos mais a Aline que trabalha aí no balcão e com clientes, WhatsApp, rede social e tudo mais. Mas assim, ó, como o fluxo se torna tão grande que a nossa luta é para manter o padrão, para não deixar o padrão cair. E aí o que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu atraso o serviço, ou eu contrato gente. Nesse momento, a gente está aqui... como é que eu vou citar para você? A gente está na iminência de ampliar o espaço físico da loja. A loja em si, aqui onde eu recebo o cliente, não é tão grande. É toda de vidro, não é tão grande. Tem o que aqui? Acho que 5x5 mais ou menos. Tá? A parte da assistência, que é logo para dentro... Passa uma porta de vidro aqui, a gente tem assistência. A assistência ela já é bem grande, mas a gente vai ampliar tudo aqui. Então a gente está para ampliar, para começar já a obra mesmo. Até que vai até me complicar um pouquinho, provavelmente vou ter que alugar uma salinha aí um tempinho para poder, né, atender os clientes enquanto faço aqui essa obra. Então ampliando aqui, eu vou ter que contratar gente, porque eu já preciso contratar gente. E aí então essa luta diária nossa é justamente para a gente não atrasar serviço, né? Para isso eu vou ter que contratar gente, que eu e o Gabriel que a gente está se matando para fazer as coisas, para poder manter o nosso padrão de qualidade. Anderson, então vamos lá. Não vai ser bateria, tá? O PlayStation 3 Super Slim, tá? Esse é o famoso sintoma de blackout, tá? Esse defeito ele é conhecido como blackout. Você liga, ele acende o standby, quando você aperta para ligar mesmo ali, ele acende a luzinha verde e apaga, tá? Isso geralmente está relacionado, pode ser fonte, pode ser a fonte do aparelho, se tiver outra fonte tu troca só para ver se é ela. Se não for fonte, pode ser um curto na linha de alimentação principal, tá? Na linha de 12 volts, ou problema de BGA de processador, do cell, tá? Tá por aí o teu defeito, tá por aí. É até interessante que você tenha esse equipamento aí, porque você realizando o reparo desse, você já vai conseguir realizar o reparo de um monte, porque tem muito game com esse sintoma, certo? Boa tarde, Rildo. Gleberson, boa tarde. Santos, a gente já conversou bastante aqui. Cleiton Ferreira. Cleiton, tem o processo detalhado de como você fazer o BGA nesse novo curso? Tem. É o que eu acabei de falar aqui para vocês. A gente tem um processo completo. Você não vai achar um processo mais completo que esse. Não vai.
Eu tenho por perfil, tá? Quando eu entrego um conteúdo para alguém, eu tento entregar da forma mais explicada possível, tá? E eu sei que eu estou no caminho certo porque o retorno que eu tenho do pessoal realmente é muito bom. Eu já tenho um canal no YouTube já há muitos anos e o pessoal por lá eu tenho muito, né, o retorno do pessoal, assim, o feedback deles, né, sobre explicação, sobre a dicção, sobre como eu explico. Então eu acho que a gente está sempre evoluindo, eu também estou sempre evoluindo, mas a moto aqui é rua movimentada, gente, tá? Tem barulho mesmo. Então assim, ó, o processo é muito detalhado, esse conteúdo é realmente para você pegar e fazer, tá? É para pegar e fazer. Aqui a gente não tá criando nada superficial, o negócio aqui é ruim a gente avaliar o nosso próprio trabalho, mas esse trabalho é um filho para mim, de tanto cuidado que eu tenho com ele, certo? Então a pessoa que entrar e pegar esse conteúdo, eu quero que ela tenha a melhor experiência possível e que realmente ela consiga fazer algo, que ela consiga, né, pegar aquilo ali e usar aquilo para a vida. Então, Cleiton, tem sim, tá, o processo BGA muito detalhado. A gente tem um módulo que se chama rebaling de baixo custo, tá? E é o rebaling que eu citei antes, que a gente utiliza lá, uma estação de ar quente, churrasqueira elétrica, né, os stencils e tudo mais, e que você faz serviço profissional com isso. Lembrando que o rebaling BGA serve para Xbox 360, serve para PlayStation 3, para PlayStation 4, para Xbox One. E para os futuros também, né? PlayStation 5 ainda, que roda muito pouco em assistência, serve também. Se você precisar fazer um rebaling, vai ser o mesmo processo, o processo é sempre o mesmo, certo? Santos, é difícil aprender multímetro? Preciso saber os nomes dos componentes primeiro? Então, não é difícil, tá? O multímetro ele tem várias escalas, mas escalas que a gente usa mesmo, né, são poucas. A gente usa muito escala de resistência para medir resistor, por exemplo. Escala de continuidade, né, para a gente medir continuidade de alguma linha, ou escala de diodo, a gente usa para isso também, para pegar curto. E a escala de corrente contínua, né? Basicamente é isso que a gente utiliza em games, tá? Essas três escalas. Os componentes você vai pegar, tá? Os componentes lá no conteúdo você vai pegar tudo. Você vai saber quando é um capacitor, quando é um resistor, né? Toda essa parte, regulador de tensão, então toda essa parte não é difícil, tá? É bem simples, tá bem mastigadinho lá. Eu tenho alunos meus, tá? Grande parte dos alunos meus não trabalhavam com eletrônica antes. Eu tinha um que eu sempre lembro dele, porque ele me acompanha até hoje e a gente sempre conversa, que ele era cozinheiro, tá? Na verdade não era cozinheiro, ele era chefe de cozinha. Então, e o cara tá trabalhando com games, cara. O cara era chefe de cozinha, ele tinha esse mesmo questionamento no começo. Pô, cara, eu nunca fiz isso, como é que é difícil? Calma, tá tudo certo. O cara tá lá fazendo o processo de rebaling, tá fazendo reparo e é isso aí. Gente, você trabalhar com games, com eletrônica, seja com o que for, né, relacionado à eletrônica, é como qualquer emprego, tá? Vamos lá, digamos que você está desempregado, na área que você é profissional, que você já trabalhava, você não encontrou emprego, e digamos que você era lá, sei lá, chefe de cozinha, né, como esse que eu citei. Só que você só encontrou um emprego de auxiliar administrativo. Foi o que apareceu para ti, tu precisa pegar, né? Eu tenho minhas contas, eu preciso pegar. Acontece isso com a gente, né? Eu já passei muito por isso. Você não vai negar um emprego porque você não sabe. Você vai chegar para quem vai te contratar, você vai falar, ó, cara, seguinte, eu nunca trabalhei com isso, eu não tenho experiência, mas eu aprendo rápido, né? Me coloco do lado de alguém que eu aprendo rápido. E é assim também com eletrônica, com games, certo? Você vai chegar, você não sabe. No primeiro dia você fica meio perdido, primeira semana você está meio perdido, na segunda, terceira semana você já está começando a se virar. Passou 6 meses, se entra um funcionário novo, você já sabe o que você tem que pedir para ele fazer. Ele vai estar perdido e você já vai estar, ó, cara, faz isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui a gente faz assim. Você já vai estar ensinando pro próximo. E com games é a mesma coisa, com a eletrônica é a mesma coisa. O pessoal sempre tem esse medo, né? Oh, não sei, não é pra mim. Não existe essa que não é pra mim, isso aqui não é dom, gente. Isso aqui não é dom. O conhecimento não é dom, ele é um conhecimento que você absorve, né? É isso aí. Anderson, fazia tempo que eu sonhava com esse curso, obrigado pela iniciativa. Eu que agradeço, Anderson. A primeira vez que eu fui criar um curso foi por pedidos, tá? Foi por pedidos na época de inscritos do YouTube. O pessoal pedia muito,
E eu nunca fazia, porque a assistência, eu já tinha um fluxo muito grande, e eu sou um cara que eu tô sempre pensando no futuro, eu não olho só a bancada. Eu gosto muito, a parte que eu amo é a bancada, é consertar videogame mesmo, só que eu não posso me dar ao luxo, eu sou proprietário, então eu não posso me dar ao luxo de ficar só na bancada, porque senão meu negócio fica, fica estagnado. Então eu tenho que sair da bancada às vezes, dar uma olhada pro lado e fazer o seguinte. Quer um exemplo? Eu tive um tempo atrás que eu estava muito bem, muito bem. Eu estava faturando muito, muito por mês. Sabe o que é que você ter? Eu tinha 5 cartões de crédito, só para exemplificar aqui para vocês. Um eu pagava fatura de 2.000, outro eu pagava fatura de 1.500, outro eu pagava fatura de mais 2.000 e era tudo assim. E a minha esposa chegava para mim, final dessa semana tem que pagar o cartão de crédito tal ali, 2 pila para nessa semana tem que pagar. Eu não me estressava com dinheiro, era incrível. Chegava no final de semana, estava pago. Era assim que estava, de tão bem que eu estava. Aí eu tive alguns problemas de saúde, eu e a minha esposa, ao mesmo tempo. A gente teve problemas de saúde e na época eu trabalhava sozinho, só eu e ela. Eu não tinha funcionário, nada. E aí o que aconteceu? Eu tinha um ganho muito alto de valores, consequentemente eu tinha um gasto muito alto, um padrão de vida muito alto. E o que aconteceu? A gente adoeceu de uma forma que passou um período muito grande dessa forma. E o que aconteceu? Eu quebrei, porque aí simplesmente meu serviço parou os meus ativos, parou de entrar grana e eu tinha as contas que continuavam, então ali eu quebrei. E aí o que aconteceu? Passado, quando eu comecei a melhorar um pouco, como eu sou um cara ligado nisso, eu tinha basicamente perdido boa parte dos meus clientes, porque a grande maioria já sabia que eu não estava trabalhando porque eu estava doente, Então o que aconteceu? Eu tive que meio que começar do zero. Um cliente ou outro antigo ainda acabou batendo, que não sabia que eu tinha ficado doente, fazia tempo que não vinha, então ele passou esse tempo e aparecia. Mas eu estava num movimento muito fraco, para eu começar de novo era muito complicado. E eu tive uma sacada. Eu falei o seguinte, isso aqui é uma dica para todo mundo que vai começar a trabalhar com games, que tem medo de, por exemplo, vou abrir assistência e não vou ter cliente. Calma. Você não necessariamente você precisa ter o cliente de assistência, um fluxo muito grande no começo, porque você pode fazer o seguinte, o que eu fiz? O conhecimento eu tinha e ninguém me tirava. Então, eu nunca dependi, desde que eu comecei a trabalhar com games, eu não dependi mais de emprego, de empresa, nem nada. Eu simplesmente abro meu negocinho, por mais que minha loja quebre, qualquer coisa do tipo aqui, eu abro uma salinha na minha casa, meto anúncio e fome eu não passo, minhas contas eu vou pagar. É isso, porque o conhecimento tá aqui, o cara vai me trazer o game, eu vou fazer e toco ficha. A gente se torna assim uma máquina de fazer dinheiro, E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, como eu não tenho uma base de cliente muito grande nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar equipamento com defeito, eu faço reparo e vendo, porque aí eu já tenho esse valor. E eu comecei a fazer isso, comecei a anunciar, comecei a fazer muito com o Xbox 360, porque o Xbox 360 a gente compra barato, com defeito. Eu comecei a fazer isso, então eu comprava um Xbox 360, fazia o reparo, porque o conhecimento era meu, então eu fazia o reparo, anunciava, colocava lá na OLX, Xbox 360, 3 meses de garantia, tudo normal, aceita o seu Xbox com defeito como parte do pagamento. E isso explodiu de uma forma que eu comecei a trabalhar das 6 da manhã às 11 horas da noite. Esse cliente que bateu aqui na minha esquerda, no sábado a gente é fechado, porque eu falei que veio buscar um PlayStation 4, esse cara, no mesmo momento ele colou com a gente aqui, ele começou pegando 1, 2, 3, chegou o momento que eu tivesse de aparelho no dia ele levava. Chegou ao ponto dele levar 8 Xbox 360 no mesmo dia, ele vinha e pegava, às vezes ele vinha 3 vezes por dia para pegar Xbox 360. E daí da mesma forma que eu caí quando eu fiquei doente, eu disparei para cima de novo, porque começou a entrar uma renda gigante de novo do nada. E nesse tempo que eu estava fazendo isso, a clientela começou a aparecer de novo, começou a espalhar nesse tempo, começou a espalhar e o pessoal começou a vir tudo de novo. E no fim eu não senti aquela crise que seria para mim de começar tudo de novo. Então essa é uma alternativa muito boa para você que vai começar. Vou abrir minha assistência, saiba que você não está engessado em anunciar reparo. Você pode anunciar reparo e ao mesmo tempo você pode ir lá, compra um Xbox 360, faz o reparo e vende, Pega o seu Xbox com defeito como parte do pagamento. Por quê? Porque esse cara que tem um Xbox com defeito, ele já tem controle, ele já tem fonte, ele já tem os acessórios. Ele vai vir te dar o console dele, te dar mais um dinheiro e levar o teu console. Você já tem o console dele para você reparar e fazer a mesma coisa com o próximo. E isso torna-se um ciclo, Então, presta atenção nisso, isso é muito bom.
Me alonguei nessa resposta, né? Gleberson, fiz um rebalho usando a churrasqueira, mas o processador criou bolhas. Dica, tá? A gente tem tudo no nosso conteúdo lá, tá? Mas eu vou te dar uma dica aí para vocês para não criar bolha no processador. Sabe qual é o segredo para não dar bolha no processador? Estufa. Coloca as placas na estufa. O que cria uma bolha no processador? Umidade. A umidade, ela penetra no componente, como na placa também, e ela tá lá. A placa tá com umidade dentro. Quando você joga calor, essa umidade, a tendência dela é o quê? Evaporar. Quando ela evapora, ela tenta sair e ali ela cria bolha. Faz uma estufa de secagem para você, tá? Eu acho que eu vou até criar um conteúdo sobre isso. Sobre isso eu não tenho. Eu até hoje, eu não tenho estufa profissional, eu tenho uma estufa que eu fiz há muitos anos, porque não tem necessidade, uma estufa profissional é caríssima e a minha funciona perfeitamente. De repente eu faço um conteúdo sobre isso, de como a gente criar, de repente a gente cria, a gente fabrica uma estufa e vocês seguem. A minha eu fiz com MDF, né, carcaça com MDF, usei um controlador daqueles de chocadeira, sabe aqueles controlador de chocadeira que controla a temperatura? É isso aí. E comecei colocando uma lâmpada normal, aquelas lâmpadas incandescentes que geram calor, mas de 100 watts é o suficiente, tá? Depois eu troquei para uma lâmpada de infravermelho, que dela não queima fácil, né? A outra ela queima mais fácil. Mas o segredo para não criar bolha é isso, tá? Estufa, é só umidade na placa. Tira a umidade na placa, você não vai mais ter bolha. Vamos lá. Venâncio, qual é o investimento inicial para trabalhar na área? Um leigo consegue aprender? Sim, um leigo consegue aprender. É como eu citei, né? É como qualquer emprego, tá? É como qualquer área, qualquer emprego que você vai fazer. Você vai entrar, você vai ter que aprender. A primeira semana você fica meio perdido, a segunda semana às vezes tu não tá 100%, passou lá os 6 meses, você já tá fera. É a mesma coisa, tá? Investimento varia muito, Venâncio, porque, por exemplo, eu sempre falo do mínimo. O mínimo do mínimo a investir. O que você vai precisar? Estação de ar quente, ferro de solda, né? Você vai precisar ali de estanho que você vai usar, fluxo. Então assim, ó, falar de investimento depende muito do quanto você quer. Você quer abrir uma assistência com fachada, você vai trabalhar na sua casa, mas o investimento em si ele é bem baixo, tá? Para você que quer começar. Quando eu comecei, logo que eu comecei a trabalhar, eu tinha um ferro de solda, sabe aqueles cabinhos de madeira que vendia no R$1,99? Então eu tinha um daquele, eu tinha um multímetro daqueles de R$1,99 também, e era tudo coisa que eu já tinha, tá? Aqueles multímetros de R$1,99 também, e eu tinha um sugador de solda daqueles de R$1,99 também, que ele era azulzinho com a pontinha amarela. Puxava, era terrível aquilo, porque ele quebrava muito fácil. Eu comecei com isso. Eu comprei a minha primeira estação de ar quente com dinheiro do reparo de um videogame. Por isso que eu falo que eu sou desse perfil. Primeiro eu ganho dinheiro, depois eu faço. É claro que se você puder ter tudo isso antes, é melhor, porque você consegue atender mais coisas, né? E facilita o teu trabalho. Mas eu comecei com isso, cara, então, né, dá pra começar com bem pouco. Newton José, eu consegui reparar 2 Xbox 360 e um Xbox One com suas dicas de rebalho no seu canal. Pô, cara, eu fico muito feliz mesmo. Ó, Newton tá aí, cara, tá aí o Newton que prova, cara, com rebalho, tá fazendo o processo de rebalho. Então tu vê, o rebalho é um serviço avançado, o Newton tá fazendo já. É isso aí, eu fico muito feliz que você tenha conseguido, porque eu comecei a trabalhar com videogames porque eu tava numa situação financeira muito ruim, muito ruim. O videogame ele salvou a minha vida, tá? Ele salvou a minha vida. Então, por isso que eu tenho muito na cabeça, assim, que quem puder ajudar, cara, tem muita gente que tem medo de concorrência. Pô, você vai distribuir informação, vai criar muita concorrência e tal. Gente, eu tenho lojas gigantes aqui na região da Grande Florianópolis. Eu nunca sofri com concorrência. Se tu for bom, tu não vai sofrer com concorrência. Não vai. Quer um exemplo? É muito difícil, eu quero fazer uma obra aqui e eu não tenho um pedreiro para fazer. O que eu mais quero é achar um pedreiro de confiança para que eu possa usar o serviço de pedreiro para o resto da minha vida. Porque eu não encontro. Então todo mundo quer ter o seu pedreiro de confiança, quer ter o seu mecânico de confiança, que tu sabe que pode levar teu carro lá, o cara não vai te passar perna, o cara vai te cobrar, né, um valor justo, claro, justo para os dois, né? Justo para você, mas justo para ele também, que vai fazer o serviço direitinho. Todo mundo quer ter esse profissional de confiança. Com games é a mesma coisa, tá? Uma coisa muito importante que assim, muita gente tem medo de fazer orçamento para o cliente, de passar valor. Se o cliente não sabe o que ele está pagando, tudo vai ser caro, tá? Então, por exemplo, se você simplesmente jogar um valor para o cliente,
vai ser caro se você não explicar o que você está falando. Então é muito importante você absorver o conhecimento e saber passar esse conhecimento para o cliente. Você não vai dar uma aula para ele, mas você vai, por exemplo, citar para ele o que está acontecendo, né? Chega muito cliente aqui no balcão, o que é a primeira coisa que o cliente faz? Eu pergunto o nome do cliente para começar o cadastro, ele vai lá e, pô, então, meu videogame aconteceu assim e... PlayStation 3 Super Slim, um exemplo aí. Então, cara, eu tava jogando e do nada ele apagou e não dá mais nem sinal. Aí eu pergunto pra ele acende a luzinha vermelha na frente? Não, totalmente morto. Eu falo, olha, eu tenho que analisar a placa, tá, pra gente ter uma certeza, mas geralmente isso pode ser um problema de fonte, ou pode ser um problema, por exemplo, de módulo Bluetooth em curto, porque o módulo Bluetooth é alimentado pelo standby. Consequentemente, se o módulo entrar em curto, ele vai drenar toda a voltagem que vem para o standby, vai drenar para o GND, porque está em curto, então ele não vai acender o LED. Eu tenho que olhar isso para você para te passar com uma certeza, abrir e analisar, mas geralmente é isso que acontece. Na cabeça do cliente, essa hora ele já pensou, o cara sabe o que está falando, né? O cara sabe o que está falando, ele sabe que você não é só um cara que pega e vai mexer em tudo, ele já sabe, o cara sabe do que ele está falando, ele já fica confiante, né? Então isso é muito importante também. Vamos lá, Santos, você de que estado? Eu sou de Santa Catarina, Santos. Eu acho que é o Mauri, né? O Mauri Santos. Eu sou de Santa Catarina, tá? Eu estou situado na região da Grande Florianópolis, certo? Não fico em Florianópolis, eu sou de São José, que é uma cidade aqui da Grande Florianópolis, e eu trabalho numa região mais afastada, a região de bairro, tá? Eu optei isso como estratégia, tá? Inclusive esses tipos de estratégia a gente vai conversar bastante também. Você não precisa estar no centro, você não precisa estar no centro, depende da estratégia que você vai adotar. Becote Games, peguei um Xbox 360 com erro 0101. Você vai pegar muitos com esse erro, tá? Acontece muito. Tentei rebalho na churrasqueira, agora ele dá luz vermelha instantânea com erro 0023. Matei o processador? Então, cara, vou te fazer uma pergunta aqui em cima da tua pergunta. Quando você foi fazer o rebalho, tá? Você fez rebalho, foi no processador ou foi nas memórias? 101 TD rebalho na churrasqueira, agora não citou. Mas quando você foi fazer o rebalho, você retirou aqueles capacitores que ficam ao lado esquerdo do processador, olhando a placa de frente? Se você não retirou, pode ser que tenha danificado esse capacitor eletrolítico, tá? Então o que você faz? Você tira esse capacitor eletrolítico, verifica se tem curto na linha. Se não tiver curto naquela linha, você troca o capacitor eletrolítico. Pode ter acontecido isso, o calor ter danificado o capacitor, acontece bastante, tá? Pode ser que seja só isso. O 0101, erro 0101 e erro 0100 se confundem muito sempre, porque eles trabalham em linhas muito parecidas, né? Memórias e processador. Então, mas geralmente o erro 0101, geralmente, na maioria dos casos, ele está relacionado em falha na BGA das duas memórias frontais, aquelas que ficam na frente das USBs frontais, sabe? Geralmente é naquelas ali. Pode ser causado por uma falha da BGA da GPU também, mas geralmente é essas memórias. Só para servir de dica aí para vocês. José Anderson, o Xbox 360 passar o dia todo ligado, corre algum perigo de dano ou não? Então, José, todo equipamento ele tem tempo de uso, né? Tempo de vida. Todo equipamento tem tempo de vida. Então, quanto mais tempo ele passar ligado, né, mais perto do fim da vida ele está. Não porque ele vai passar o dia inteiro. Se você utiliza ele o dia inteiro, é interessante você sempre fazer a manutenção preventiva. Limpeza, troca de pasta térmica, colocar ele no local mais arejado. Por exemplo, tem gente que tem aqueles racks, né? E, em vez de colocar em cima do rack, coloca aí embaixo, onde é tipo uma gaveta. Ali ele acumula muito calor. Então, o teu equipamento já vai sofrer mais. Então, coloca ele de preferência deitado, tá? Porque ele tem um cooler que joga o ar para fora do aparelho e as entradas de ar são pelas laterais. Então, se você coloca ele em pé, você já tampa uma lateral, né? Uma entrada de ar, vai ter uma só. Então, o ideal é deixar ele deitado, uma superfície plana em cima e manter. Dessa mesma forma, o seu aparelho ele vai apresentar um problema antes do aparelho de alguém aí que usa mais esporadicamente. Mas faz parte, né? Às vezes a gente quer utilizar o equipamento também e de repente se ele der o problema, você mesmo vai lá e repara. Hildo, boa tarde. Troquei a GPU do Xbox de outra placa. Como faço para NAND reconhecer? Tá. Isso chama-se GPU swap, tá? Foi uma troca de GPU. No Xbox 360, assim como no PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One, existem componentes casados. Falando especificamente do teu caso, o que é um 360, a GPU ela é casada com a NAND e com a PCB do drive, a plaquinha do drive. São os três componentes que são casados, certo? Qual é a possibilidade que você tem?
Se você pegou essa GPU de uma outra placa que é o mesmo modelo do seu, você pode simplesmente pegar o NAND X, fazer uma leitura da NAND lá da placa que você retirou a GPU e gravar nessa nova placa, que já vai funcionar. Se o modelo for diferente de placa, você vai ter que fazer um RGH nesse aparelho, tá? Para você casar a NAND, a GPU com a NAND e com a PCB do drive. Aí você vai ter que fazer um RGH e esse aparelho ele vai ficar RGH. Você não vai conseguir deixar mais ele LTU, mas ele vai ficar funcionando normalmente RGH, tá? Você vai, no momento de criar NAND Hack, no meu canal eu acho que eu tenho lá um vídeo de como criar a NAND Hack com a CPU Key e LDV. Procura lá que tu vai conseguir resolver teu equipamento. Vamos lá, gente. Vou rolando um pouquinho mais para baixo aqui. Eu sei que tá demorado para eu ler, mas é que eu vou explicando aqui, tá? Davi. Tosse. Davi, meu Xbox One Fat deu problema do Plim. Posso pegar outra placa para jogar só jogos mídia digital? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Pegar outra placa e colocar o teu drive, montar no teu equipamento. Se a outra placa estiver funcionando normalmente, você consegue. Por mídia digital você consegue, mas você vai ter que pegar outra placa já com o HD dela completo, né? Deu problema no Plim. Problema do Plim. Eu não entendi muito o problema do Plim, se ele só dá o Plim ou se ele dá o Plim e desliga, tá? É interessante você olhar o conteúdo também, porque a gente também vai ter sobre reparos desse tipo de defeito, tá? De repente você recupera o seu aparelho mesmo. Vamos lá. Gigotti, eu tô gostando da tua participação, cara, tá participando bastante. Tem certificado o curso, irmão? Tem certificado sim, tá? O conteúdo, modéstia à parte, o conteúdo tá muito bom. Ele tá muito bom e eu sou extremamente chato. Eu sou extremamente chato com qualquer tipo de profissional. Por isso que eu falo, eu queria encontrar um pedreiro para eu trabalhar com ele pro resto da vida. Porque eu sou extremamente chato com qualquer tipo de profissional. Não basta o profissional ser bom, ele tem que me mostrar que ele é bom. Aí eu olho pra ele e só, esse cara entende. Então assim, tem certificado, o conteúdo tá espetacular. E o conteúdo não é aquele conteúdo que assim, ó, é isso aí, tá pronto e acabou, faz e deu. Não, a gente tá sempre acrescentando. Então tudo que vai surgindo de novo, a gente vai acrescentando, tá? Qual o valor? Gigotti, nem eu sei, tá? Ainda. Porque a gente tá muito próximo do lançamento. Mas esse conteúdo ele foi criado por mim em parceria com a Kali, que já é uma empresa, né, já é uma escola de cursos bem conceituada, e só foi possível criar isso pela parceria deles. Eu sozinho não teria tido como fazer toda essa parte, eu não teria como fazer. Então assim, a gente está nos últimos dias de discussão. O que eu posso te dizer é que o valor vai ser muito acessível, tá? Vai ser bem acessível. Tira da cabeça que vai ser coisa cara, porque não vai ser coisa cara, vai ser muito acessível. E, cara, o conteúdo vale muito. Se eu fosse vender hoje, né, por exemplo, o que eu criei aqui, se viesse sei lá, alguém aqui da região falasse assim pra mim, Michael, seguinte, quero entrar na área de games, quero montar assistência ali, eu quero a tua consultoria para montar essa assistência. Você vai lá, monta tudo pra mim, deixa a bancada tudo funcionando, treina meu técnico aqui, deixa tudo funcionando para que eu possa operar. Quanto é que você me cobra? Eu cobraria, sinceramente, assim, ó, sendo muito barateiro para ganhar uma grana rápido, 50 mil reais eu cobraria de um cara desse para fazer isso aqui, tá? Pelo valor que o conhecimento tem, que o meu conteúdo já gerou. Então assim, gente, vocês vão ter isso na mão por um valor muito baixo, é muito baixo mesmo, porque a gente não quer aqui ficar rico com poucas pessoas, a gente não quer pegar poucas pessoas e ganhar uma grana em cima, não é isso. A gente fez o nosso conteúdo muito forte. Eu tive até uma conversa ali com a Kali na época e falei, pô, cara, vai ficar muito barato aí, meu conhecimento vale muito mais e tal. E aí ele entrou em contato comigo e falou, Michael, pensa o seguinte, cara, você já gosta de distribuir conteúdo gratuito no YouTube, você já passa conhecimento, você gosta disso. Então, como você já gosta de ajudar essas pessoas, vamos fazer o conteúdo, faz forte, faz bom do jeito que é, mas assim, vamos fazer barato para todo mundo ter acesso, porque assim, a gente sabe que o teu conteúdo vale muito, mas assim, vamos baratear, muito mais gente vai ter acesso. Para mim vai ser indiferente, porque se eu botar muito caro, muito pouca gente vai comprar, porque a gente sabe a realidade que a gente vive.
E se a gente tiver um valor mais acessível, mais gente vai comprar e no fim das contas vai dar mesmo e você conseguiu disseminar muito mais o conteúdo, né? E eu acho que é bem por aí. Então tenho na cabeça de vocês que vai ser bem acessível, vai ser bem legal. Não percam a live do dia 11. Todas as dúvidas serão esclarecidas, inclusive essa. Bigode tem interesse. Muito bom, muito bom. Marcelo, o rebalho de baixo custo. A gente tem lá, tem um módulo de rebalho de baixo custo, tá? E a gente tem o processo completo, e não é um processo completo, é vários processos completos. A gente faz de GPU, de XCGPU, né? A moto. XCGPU de Xbox 360, a gente faz de PlayStation 3, né? A gente faz de chipset, a gente faz vários. Vamos lá, deixa eu rolar um pouquinho mais para baixo aqui. Everaldo, o curso será do básico ao avançado? Sim, tá? Pelo mesmo motivo que a Karen entrou em contato comigo e falou, Michael, vamos fazer barato e espalhar para mais gente? Então, por esse motivo, eu tenho que ter tanto do básico quanto avançado. Avançado, eu já tinha muito conteúdo meu, criei muito mais, mas eu já tinha muito conteúdo meu, e do avançado porque já eram pessoas que já me acompanhavam no YouTube e tal, que já tinham uma noçãozinha. Como a gente barateou bastante mesmo, pra galera mesmo ter acesso, então a gente teve que fazer desde o básico, do básico até o avançado mesmo. Então o que eu falo pra vocês, a gente tem teste de aferição de componentes, como é que eu faço o teste num capacitor, como é que eu faço o teste num resistor. Então a gente tem toda essa parte e tem também lá a parte de BGA. A gente tem reparo prático em linha de alimentação principal de PlayStation 4, de Xbox One. A gente tem análise mesmo, diagnóstico. Então a gente tem desde o basicão, para você que quer começar trocando faceplate de Xbox 360, que quer começar trocando leitor, fazendo limpeza, desde o processo de desmontagem de equipamento a gente tem, até o avançado. Então você vai ali, você tem um conteúdo completo. Jonathan, como faço para adquirir o conteúdo? Então, Jonathan, dia 11, segunda-feira agora, às 19h30, tá? Às 7h30 da noite, a gente vai ter uma live no nosso canal no YouTube, que a gente vai te responder essa pergunta aí também. Todas lá vão ser esclarecidas, tá? O dia que você vai poder comprar, quanto que vai custar, tudo isso vai ser respondido lá, certo? Então a gente está nos últimos detalhes agora aqui com a Karen, a gente está naquela expectativa, correria muito grande, ajeitando tudo, todos os bastidores aqui para ficar um negócio mesmo espetacular, que a gente quer deixar tudo certinho. Eu sou muito chato com isso, quando eu vou fazer alguma coisa eu gosto de eu fazer, porque eu sou muito chato e eu não confio nas outras pessoas para fazer, eu sempre acho uma coisa, pô cara, do meu jeito, faz do meu jeito, faz assim. Então eu quero tudo nos mínimos detalhes, vai ficar sensacional. Segunda-feira, dia 11, às 19h30 no nosso canal no YouTube, a gente vai deixar o link para vocês, tá? Não se preocupe com isso. Mikael, minha região tem grande procura em manutenção de games antigos. Irá ter algo nessa área? Então, Mikael, games antigos nesse exato momento a gente não vai fazer. Por quê? A gente focou... vocês já devem ter percebido aqui pelo meu perfil que eu foco muito em nicho e muito aonde me dá grana, onde me dá dinheiro mesmo, né? Rentabilidade. Então eu foco muito nisso. Então eu não sou um cara que quero abraçar o mercado todo. Eu vou lá e escolho com o que eu quero trabalhar. O que me dá satisfação em reparar, satisfação pessoal mesmo, aquele gosto, e que me dá dinheiro ao mesmo tempo, me dá grana, rotatividade. Bom, o que me dá isso são os consoles que a gente vai fazer no nosso conteúdo. Então a gente tem no nosso conteúdo hoje os consoles que giram realmente nas assistências, que gira mesmo, tá? Mas uma coisa, tá, é fato, game antigo ele é diferente do game novo, mas reparar game antigo é muito mais simples se você já tem um conhecimento avançado. Então é o seguinte, nada impede de futuramente a gente acrescentar alguma coisa, tá? Mas hoje, no momento, a gente trabalha com os games de ponta, que são os games que giram na assistência e que te trazem rentabilidade, que fazem você crescer, tá? É isso. Eu gosto muito de mexer com game antigo, gosto, pra mim. Eu tinha uma coleção de game antigo que naquela época que eu falei que eu fiquei doente, lá que eu fiquei muito mal, eu acabei vendendo por necessidade na época, mas eu tinha minha coleção de game antigo que tinha uma particularidade. Eu não comprava game antigo funcionando. Todos os games antigos que eu tinha, era game que eu comprava estragado, eu ia lá comprar um Super Nintendo estragado. Eu reparava e eu colocava na minha manutenção. Mega Drive, comprava estragado, eu reparava e colocava na minha coleção. Então a minha coleção tinha
além de ter aquele gosto por games antigos que eu sempre tive, tinha esse detalhe que pra mim era essencial. Passou pela minha mão, pelo meu conhecimento, eu fiz essa coleção, tá aqui, ó, na raça. Comprei estragado, arrumei e fiz. Xbox primeira geração eu tinha 2. Eu tinha o telejogo Phil Ford, tá? O telejogo primeiro, o telejogo eu tinha, que também fiz reparo. Tinha Master System, eu tinha bastante coisa, Eu não tinha assim Sega CD, porque é um absurdo de caro pra comprar e eu não achei nenhum com defeito, então o que eu não achava com defeito não tinha. O Odyssey eu tinha também, que eu também fiz reparo. Mas então assim, hoje a gente foca muito nos games que vai te dar rotatividade. O que a gente quer? É que você entre, torne-se um técnico capaz de gerar dinheiro para você mesmo. Você que não depender mais de emprego, né? Então você poder trabalhar. Bom, não quero mais trabalhar para ninguém, não quero trabalhar para empresa, eu vou trabalhar para mim hoje e mostrar para vocês que isso realmente é possível. Você pode trabalhar para você, ganhar dinheiro, ganhar mais do que você trabalha, né? Às vezes de trabalhando, quer dizer, também eu não sei, né? Se é a sua profissão, se você de repente é um cirurgião, então, talvez você ganhe muito bem. Mas assim, falando de trabalho assim do geral, né? Atendente, vendedor, que a gente tem no geral aí, dá para você trabalhar com game na tua casa e ganhar mais do que isso e ainda gerando patrimônio, porque a ferramenta que você vai comprando, o nome que você vai espalhando, tudo isso é patrimônio que você vai gerando, então é bem interessante, tá? KikoJack22, como consigo os insumos para reparar? Bom, a gente tem lá um fornecedor, tá? Você acha insumo no Mercado Livre, tá? Mercado Livre você acha, tá? Ou empresas aqui, por exemplo, na região a gente tem uma empresa aqui que chama-se Electroparts. Bastante coisa eu acho ali, mas eu tenho para mim um fornecedor próprio, por quê? Porque ele é um fornecedor que eu trabalho há muitos anos, é muito confiável e ele tem um preço bem mais baixo. Então para mim é muito mais interessante. O Mercado Livre tem a taxa do Mercado Livre. Então quem vende no Mercado Livre bota o preço competitivo conforme ele pode, mas ele precisa pagar aquela taxa do Mercado Livre que é 11%. É incrível. A taxa do Mercado Livre para você fazer uma venda é de 11% do valor bruto, tá? É 11% do valor bruto. Então se você não fizer uma conta antes de colocar lá para vender, você empata valor, ou você perde, você não ganha. Então o cara tem que acabar colocando mais alto porque tem os 11% do Mercado Livre, né? Então eu tenho um fornecedor de anos já muito confiável. Que, então assim, insumo para game, peça, toda essa parte eu busco tudo com ele porque não tem comparação. E outra assim, eu chamo ele pelo WhatsApp. Ó, tem peça tal? Tenho, tá tanto. Ó, ele me manda lá por Sedex, vem de São Paulo, chega aqui em 1 dia, 2 dias no máximo. Tá na mão. Vamos lá. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, eu tenho deficiência, dá para trabalhar? Roberto, se tu puder exemplificar um pouquinho mais a tua deficiência, tá? Para eu saber mais ou menos o que você tem, porque eu não posso simplesmente dizer para você que dá, né? Eu vou ser muito irresponsável falando isso sem saber exatamente a deficiência que você tem, tá? Eu digo que para trabalhar a gente trabalha na bancada, a gente não faz esforço. Eu inclusive comecei a fazer academia porque eu estava totalmente sedentário, né? Porque tá acabando o nosso tempo de live aqui, porque eu estava muito sedentário para fazer academia, porque o esforço que eu tinha era levantar um console de videogame que não pesa nada, então é por aí. Apareceu uma mensagenzinha aqui que tá acabando a nossa live aqui já, gente. Eu vou explicar até um pouquinho aqui, deixa eu correr um pouquinho mais para baixo. Cleiton, aula de como ganhar dinheiro, imagina o curso. Cara, o curso, eu sempre falo, é difícil a gente falar do nosso trabalho, cara, mas o curso tá sensacional. O conteúdo é muito bom. É muito bom, e eu sou chato. O conteúdo é muito bom, gente. Então assim, quem puder acompanha a live, tá? Corre um pouquinho atrás, porque assim, você trabalhar para você depende de você. A oportunidade não vai bater na tua porta e dizer assim, ô fulano, vamos fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer isso para você. Se você vive numa rotina, você vai seguir onde essa rotina vai te levar. Se você quer fazer algo diferente, é você que tem que tomar iniciativa. Foi assim que eu fiz. Eu fiz na época por necessidade, né? Hoje eu coloco para as pessoas que dá. Eu passei todos esses anos e hoje eu sobrevivo disso, né? Eu ganho minha grana com isso, eu estou sempre crescendo, eu estou sempre expandindo, vou ampliar a loja. Então é assim, a gente tem que fazer algo pela gente. Como faço a respeito de fornecedores, eu tenho lá, como citei para vocês. Vamos lá. Vejo que você fica muito em Xbox 360, por que fica menos em PlayStation?
Bom, primeiro porque o Xbox 360 muito mais gente me pede, tá? Mas no conteúdo que a gente tem ali no curso, a gente tem de todos. E como eu citei lá no início da live, o Xbox 360 ele é uma escola completa. Então por isso que a gente trabalha muito em cima dele, né? Para as pessoas pegarem. Depois que você pega o Xbox 360 muito bem, o resto fica bem mais fácil. Gente, eu acho que está acabando meu tempo aqui de live.